Deus do céu, nem comecei a gravar, já tá acabando a bateria. Não pode. Correr, vamos ter que correr. E aí, pessoal? Bom, esses dias eu tava procurando lugares legais pra se viajar, fazendo uma lista de lugares que eu quero conhecer antes de morrer. E achei lugares lindos, só que eu confesso que eu sou uma pessoa muito medrosa. Então eu já aproveitei pra procurar os lugares que eu não devo conhecer. E aí eu aproveitei pra fazer essa lista pra vocês com os 8 lugares mais assustadores do mundo. Em oitavo lugar, eu coloquei o transatlântico Queen Mary. Esse transatlântico é conhecido pela quantidade de fantasmas e de atividades paranormais que acontecem lá. Ele foi construído em 1936, mas algum tempo depois ele serviu ao exército britânico durante a Segunda Guerra Mundial. E mesmo depois da guerra ele ainda funcionou como cruzeiro por algum tempo. Porém, na década de 60 ele se aposentou dos cruzeiros e agora está permanentemente ancorado em Long Beach, na Califórnia. O navio está listado no Registro Nacional de Lugares Históricos dos Estados Unidos. E atualmente ele funciona como um hotel. Uma das histórias mais conhecidas é a da porta 13 da sala de motor. Dizem que um homem morreu esmagado durante a perfuração de uma porta sólida. Desde então, muitos tripulantes e muitos visitantes já afirmaram ter visto um homem jovem de macacão perambulando pela área. Porém, dizem que o lugar que você consegue ver mais assombrações é na piscina. Eles afirmam que eles veem um pessoal andando com os maiôs de moda antiga e que é possível ver pegadas molhadas no chão, sendo que a área não é usada há muito tempo. Ai, gente, às vezes é só um pessoal adepto da moda retrô. Se você não é do tipo que acredita facilmente nesse tipo de história e precisa ver com seus próprios olhos pra acreditar, você pode se hospedar no hotel. Inclusive pelo Booking.com você consegue encontrar os valores das diárias e as datas disponíveis para reserva. E aí, vai encarar? Particularmente, eu acho que toda penitenciária já é assustadora por si própria. Por isso nessa lista não poderia faltar uma. Em sétimo lugar ficou a Penitenciária Estadual Oriental da Filadélfia. Dizem que essa foi a primeira prisão a instalar o método da solitária. E você já deve saber que nesses casos as pessoas ficam completamente isoladas. Elas comem sozinhas, dormem sozinhas, se exercitam sozinhas. E por isso, a penitenciária foi acusada de causar doenças mentais em muitos presos. Ela funcionou até a década de 70 e é conhecida por abrigar criminosos famosos, como Al Capone. Depois que a prisão foi desativada, ela passou a receber visitação pública e se tornou um museu. E desde então você escuta relatos de pessoas que foram lá e escutaram vozes, lamentações e coisas do tipo. E os mais famosos são a da cela 12, no qual as pessoas disseram que escutaram umas risadas assustadoras, e a da torre de guarda, no qual elas falam que já viram uma figura sombria que fica vigiando a prisão durante as noites. Se você já ouviu falar no programa Most Haunted, você deve saber que eles já foram visitar a prisão. Durante a visita, 2 pessoas desmaiaram, e uma delas disseram que aquele é o lugar mais maligno que ela já esteve. Se você der uma pesquisada na internet, você consegue encontrar o site que você pode agendar as visitas no museu, caso você queira ir lá, é claro. Esse é um museu que eu particularmente não quero conhecer. Tô muito bem, obrigada. Ok, digamos que você não é do tipo que acredite muito em relatos de pessoas, ou de pessoas que se suicidam por motivos inexplicáveis. Mas que tal um lugar onde os cachorros acabam se suicidando? Por isso, em sexto lugar, ficou a ponte Overtown, na Escócia. Se você estiver na Escócia, estiver indo visitar um castelo que tem que passar por uma ponte antes, e por acaso estiver com seu cachorro, segura ele bem na coleira. O que acontece é que desde os anos 50, centenas de cachorros já pularam dessa ponte. Várias teorias tentam explicar por que esses cachorros resolvem pular da ponte. E uma delas afirma que um animal chamado Visons americano solta uma substância para marcar território. Só que essa substância acaba confundindo os sensos dos cachorros e eles ficam perdidos e acabam se jogando da ponte. E para aumentar ainda mais a vibe sombria da ponte, um cara chamado Kevin Moy atirou seu filho recém-nascido pela ponte afirmando que ele era um anticristo. Bom, o cara é meio doido, né? Mas vai saber. Em quinto lugar ficou a mansão Winchester, nos Estados Unidos. Você tá lá olhando pra essa linda mansão e pensando, nossa, como eu gostaria de morar nesse lugar. Mas se você olhar com um pouquinho mais de atenção, você vai perceber que existem algumas coisas estranhas nela. Como, por exemplo, uma porta que não dá pra lugar nenhum. A história dessa mansão começa com a morte do marido e do filho de Sarah Winchester. O marido dela era filho do criador dos rifles Winchester. E de repente ela começou a escutar umas coisas estranhas, atormentadoras. Então ela resolveu consultar um vidente. Esse vidente falou pra ela que a família dela tinha sido morta pelas vítimas dos rifles Winchester. E sugeriu que ela construísse uma mansão pra poder acalmar esses espíritos. Acontece que mesmo depois da construção, nada mudou. E a mulher acabou pirando na batatinha, né? Como não resolveu o problema, ela construía e destruía escadas que davam pra lugar nenhum, pra tentar confundir os fantasmas. E ela fez isso durante a vida toda, sem falar na fortuna que ela gastou pra construir aquela mansão. Mas nada é perdido, não é mesmo? Hoje em dia a mansão é aberta pra visitação pública, então você pode agendar uma visita e passear por lá, conhecer uns lugares cheios de fantasmas E aí, jovem, tá em dúvida pra qual universidade você vai? Que tal a Universidade de Ohio, nos Estados Unidos? Dizem que uma aluna, conhecida por ser uma suposta bruxa, escreveu palavras satânicas e demoníacas na parede do seu quarto. Detalhe, com o próprio sangue. E depois ela se matou. Mas se pra você isso é uma coisa comum de se acontecer, bom, tem mais um detalhe. Em volta da universidade existem 5 cemitérios que formam um pentagrama
com um edifício administrativo bem no centro, o que completa um símbolo conhecido como Sinal do Diabo. Em um dos cemitérios vizinhos, existe uma catacumba na qual as pessoas dizem que já viram vários fantasmas. E se ainda não tá bom pra você, escuta mais essa. Dentro da área conhecida como Sinal do Diabo ainda existe um hospício, que era conhecido por tratamentos não convencionais. Há relatos de vários pacientes que desapareceram ao longo dos anos, sendo que o deles foi encontrado 2 meses mais tarde, com o corpo já em decomposição, e é possível ver a mancha do corpo no chão. O campus é cheio de teorias e você pode achar que algumas delas são bem viajadas. Mas afinal, que faculdade não tem sua história meio assombrada, não é mesmo? E aí, tá com o dinheiro sobrando? Que tal comprar uma ilha? Em terceiro lugar ficou a ilha de Poveglia, na Itália. Essa ilha é cheia de história macabra e é considerada um dos lugares mais assombrados e mais amaldiçoados do planeta. Bom, não é novidade falar que os lugares assombrados geralmente têm um passado bem sombrio também, e esse lugar não é diferente. Dizem que durante a época romana ela era usada para isolar as pessoas que estavam contaminadas com a peste negra, e séculos mais tarde ela foi usada novamente pela Europa para esse mesmo fim. Foram milhares de pessoas que foram deixadas lá para morrer. E em 1922 a ilha se tornou um hospital psiquiátrico, e os pacientes desse hospital diziam escutar vozes, lamentações durante a noite. Só que como eles eram loucos, as pessoas nem ligavam pro que estava acontecendo. E para piorar ainda mais, um médico resolveu fazer experimentos nada convencionais. E diz a lenda que depois de um tempo ele passou a ver os espíritos e subiu no alto de uma torre e acabou se matando. Felizmente o hospital fechou. Durante um tempo a ilha pertenceu ao governo, que mais tarde vendeu a ilha. O proprietário abandonou a ilha pouco tempo depois. Recentemente uma família até tentou morar lá, só que eles foram embora na primeira noite. Hoje em dia a ilha está desabitada e é fechada para turismo. E dizem que vários médiums tentaram visitar a ilha, mas eles acabaram indo embora porque o lugar é muito sombrio. Eu tô de boas com a minha casinha, não preciso de ilha nenhuma, posso ficar por aqui mesmo. Uma coisa que assustou muito a minha infância foi o Chuck, e por isso a Ilha das Bonecas, localizada no México, está em segundo lugar. Nem toda a tequila do mundo me leva para aquele lugar. É um lugar meio macabro, com várias bonecas penduradas nas árvores, então por onde você anda tem uma boneca te olhando. Dizem que essa história toda começou quando um morador da ilha encontrou o corpo de uma criança morta flutuando no rio, e resolveu prestar uma homenagem para ela pendurando uma boneca na árvore. Porque aparentemente a boneca dela caiu no rio, e quando ela foi tentar alcançar a boneca, ela caiu e acabou se afogando. Só que isso lá pelos anos 50. E depois da morte desse morador da ilha, várias outras pessoas acharam que era uma boa ideia pendurar mais bonecas nas árvores. E hoje são centenas de bonecas penduradas, por onde você anda tem uma te olhando. Fora os bichos que fizeram dessas bonecas sua moradia. Sério, só de pensar no Chuck, ó, tá fácil não. E em primeiro lugar, ficou a floresta Aokigahara, no Japão. É claro que não poderia faltar a terra dos meus ancestrais. O Japão é cheio de lugares abandonados e que dizem ser assombrados. É sério, dá pra fazer uma lista só com lugares do Japão. E talvez mais pra frente eu realmente faça essa lista. Mas hoje vamos focar nessa floresta. Florestas geralmente assustam pelo silêncio e por você não saber o que tem nela. E essa não é diferente. Essa floresta fica na base do Monte Fuji. E ela tem tantas árvores que isso impede a circulação do vento, o que causa ausência de vida selvagem, o que acaba a tornando extremamente silenciosa. Dizem que as pessoas vão lá simplesmente pra se matar. Só em 2012 foram 247 tentativas de suicídio. A polícia local até colocou uma placa para tentar inibir os suicídios. A placa dizia: a vida é um presente precioso dos seus pais. Por favor, pense nos seus pais, irmãos e filhos. Não se preocupe sozinho, converse conosco. Além de todas essas histórias, ainda tem o fato de que lá tem grandes concentrações de ferro subterrâneos, o que interfere no funcionamento das bússolas. Então as pessoas que antigamente iam lá acabavam se perdendo e morriam pela floresta. E caso você queira alimentar ainda mais a sua imaginação em relação a essa floresta, você pode assistir o filme The Forest, A Floresta Maldita, que é estrelado pela linda da Natalie Dormer. O filme vai estrear agora em março aqui no Brasil, então fica ligado. You get paranoid. You're not real. Bom, por hoje é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo pra me deixar super feliz e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não se esquece também de se inscrever no canal pra receber os próximos vídeos. E comenta aí embaixo quais são os lugares que você tem mais medo de conhecer. Por hoje é isso e tchau!